projeção do versículo da Bíblia aqui no telão da igreja, é maravilhoso, até para você acompanhar. Mas eu queria muito que a igreja, você que é membro, essa não é para visitante não, tá? Só para os membros da igreja. Você que é membro da igreja tem o hábito de trazer a Bíblia, para você ler a Bíblia juntamente com o pastor. Porque muitos irmãos vão perdendo o hábito de estar lendo o texto, vai perdendo o hábito de estar lendo a Bíblia, muitos já têm dificuldade de não ler em casa, e aí quando tem a oportunidade de ler na igreja, não lê na igreja. Então os membros da igreja tragam a Bíblia, venha folhear a Bíblia. A Bíblia diz que a gente tem que manusear a palavra. Tem gente que não consegue achar alguns versículos bíblicos, né? Tem anos de igreja e não consegue, né? Aí já começou o culto de doutrina, né, irmãos? Já começou a doutrina, já comecei a pregar. Mas é um pastoreio. O pastor tem que pastorear, não é só pregar. O pastor não só prega, ele doutrina a igreja, né? Ele orienta, ele pastoreia a igreja. Então, uma orientação pastoral, traga a Bíblia, leia a Bíblia, ame a Bíblia, beija a Bíblia, abraça com a Bíblia, dorme com a Bíblia, toma café com a Bíblia. Amém? Quem está comigo, diga amém. Filipenses, pode colocar a projeção, não tem problema nenhum, mas é só uma orientação. Filipenses 3:13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amém? Coloque a sua mão sobre o texto sagrado, vamos falar com Deus uma vez mais. Pai, esta é a tua palavra, ela é fiel e ela é digna de toda aceitação. Fale conosco, no nome de Jesus. Amém? Amados irmãos, nós temos diante dos nossos olhos um texto muito peculiar, muito importante. Só que eu não vou me ater apenas a esse texto, mas vou ler tantos outros, vou citar tantos outros aqui para que possa ainda enriquecer a nossa compreensão. Existem momentos da nossa vida que nós estamos precisando tomar uma atitude muito profunda, uma atitude de recomeço. E uma das coisas que nós precisamos na nossa caminhada, às vezes começar não é tão difícil, mas o grande desafio da nossa vida é recomeçar. Porque o recomeço, geralmente, ele se dá porque alguma coisa deu errado, alguma coisa se frustrou, alguma coisa ficou no meio do caminho. E aí quando você tenta buscar a motivação necessária para recomeçar, você não consegue encontrar tanta motivação positiva, mas até o final desse culto você vai encontrar a motivação necessária para recomeçar. E hoje eu quero falar sobre a força para recomeçar. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos precisar recomeçar algo. Em alguma situação da nossa vida, nós vamos precisar recomeçar. E já temos aqui uma recomendação do apóstolo Paulo. Ele diz o seguinte: eu não me julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e vou avançando para as coisas que estão diante de mim. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Veja que interessante a recomendação do apóstolo Paulo. Ele está dizendo o seguinte: não julgo que eu já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço, eu esqueço as coisas que para trás ficam, eu não deixo essas coisas do passado dominar o meu coração, muito pelo contrário, eu vou avançar, eu vou prosseguir para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, ou seja, a força necessária para recomeçar. O
Quem aqui nessa noite precisa recomeçar algo na história da tua vida? Levante a sua mão. Você está no lugar certo, na hora certa, e existe uma palavra do céu sendo liberada. Você vai recomeçar aquilo que ficou estagnado, aquilo que ficou engavetado, aquele sonho que ficou enterrado. Hoje é uma noite de recomeço, ou talvez coisas que ficaram para trás, que precisam ficar para trás, mas você precisa dar um basta nessa situação e escrever uma nova história, escrever uma nova página, escrever um novo livro, escrever um novo tempo. Por quê, pastor? Porque hoje à noite é tempo de recomeçar. Alguém recebe esta palavra? Levante a mão e dá um glória a Deus. O apóstolo Paulo, ele é enfático em dizer que ele mesmo que ele não se julga que ele alcançou o que precisava alcançar, mas ele deixou para trás o que era necessário deixar para trás. Ei, presta atenção, cuidado para você não levar para o seu futuro coisas que deveriam ficar no passado. Cuidado para você não trazer para a sua vida hoje coisas do passado que deveriam ficar lá. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Ora, se você está em Cristo, as coisas velhas ficaram para trás. Às vezes a gente tem uma experiência de conversar, eu acho que eu até falei isso domingo passado, de vários atendimentos que eu faço durante a semana. Eu atendo muita gente durante a semana, e às vezes você encontra com uma pessoa que está contando uma dor, uma angústia, um sofrimento. Todos nós vamos passar por dores, todos nós vamos passar por angústia, mas o que me chama a atenção, que às vezes eu vou perguntar para a pessoa: quando que aconteceu isso que está doendo tanto em você? Quando que aconteceu essa angústia? A pessoa foi há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, mas está doendo como se tivesse acontecido ontem. Quem está entendendo, diga amém. Aí eu pergunto: o problema aconteceu quando? 30 anos, 20 anos atrás, mas a dor é como se tivesse acontecido semana passada. Por quê? Porque não deixou para trás aquilo que deveria ter que ter deixado para trás. Não tem como, meu irmão, você seguir no seu futuro e guardando as coisas do passado. Mas infelizmente muitas pessoas não reconhecem a mudança que precisa ser feita. Ou seja, para ter uma mudança nós precisamos de reconhecimento, identificação. E infelizmente muitos não confessam: olha, eu preciso mudar. Geralmente a gente sempre acha que o outro que precisa mudar. Sempre que tem que mudar é o outro. Você está ouvindo essa pregação, você está falando assim: ah, se fulano estivesse aqui ouvindo essa mensagem. Não é fulano não, é você. Sou eu, somos nós que estamos aqui. Essa mensagem não é para ninguém que está lá fora não. Depois você manda o link da mensagem, mas essa mensagem é para cada um de nós que estamos aqui. Quem precisa mudar somos nós. Eu sei que aqui só tem bênção. Só tem bênção aqui, eu sei disso. Sei que essa mensagem, mas nós precisamos entender que essa mensagem é para nós. Interessante que um dos primeiros pontos que eu quero, que nos dá força para recomeçar, é identificar e ter um coração ensinável para reconhecer as mudanças que precisam acontecer. Redobre a sua atenção aqui. Aquilo que você não identifica, você não muda. Por que você fala tanto com uma pessoa? Olha, precisa melhorar aqui, precisa mudar aqui. Você mostra para a pessoa e ela não muda. Por quê? Porque ela mesma não identificou a mudança que precisava fazer. Então não adianta você explicar se a pessoa não tem um coração ensinável para entender. Então, o processo do recomeço começa da seguinte forma: eu e você precisamos identificar, porque aquilo que a gente não identifica, a gente não muda. A gente só muda aquilo que a gente reconhece. Tem alguém aqui que possa entender o que Deus está falando aqui hoje?
Então o Espírito Santo, não adianta você fingir de surdo, minha irmã, ou meu irmão, não adianta você fingir que não entendeu. O Espírito Santo fala no nosso coração as áreas da nossa vida que precisam passar por mudança, precisam passar por recomeço. Então, o que nós precisamos fazer? É reconhecer os pontos de fragilidade, de melhora, para recomeçar. Isso aqui é muito sério. Nós precisamos entender que esse recomeço é necessário ter um coração ensinável. Irmãos, eu não confio em pessoas que não aceitam confronto, porque quem não aceita ser confrontado, não aceita ser mudado. Quem não aceita ser confrontado, não aceita ser mudado. Eu não confio em pessoas que não aceitam confronto, porque são pessoas que não aceitam mudança. Pessoas que não aceitam mudança não têm um coração ensinado. E não tem como recomeçar se não tiver um coração ensinável. Coração de discípulo. Eu já sei disso. Eu já reconheço. Nosso coração tem que ser um coração de uma criança. Nosso coração tem que ser um coração de um discípulo. Um coração de homens e mulheres que têm um coração ensinável. Não há mudança se não tiver reconhecimento. Se a gente sempre acha que é o outro que precisa mudar, quando que nós vamos mudar? Se a gente sempre acha que o outro está errado, quando que nós vamos reconhecer o nosso erro? É claro que é possível que o outro esteja errando, mas qual é a sua parcela de reconhecimento? Qual é a sua parcela de identificação? Interessante que quando o filho pródigo saiu de casa, ele pede a herança antes mesmo de o pai morrer, porque herança você recebe depois que o pai morre, mas ele pede a herança antes do pai morrer. O pai entregou, não é isso que você quer? Está aqui, porque ninguém quer ter alguém no perto por obrigação, você quer que alguém esteja do seu lado por amor. E é interessante que o pai entrega, ele vai, você conhece a história do filho pródigo, ele gasta tudo, ele passou a comer a comida dos porcos, e ele queria voltar para casa, mas existe uma parte desse texto do filho pródigo, depois de você ler em casa, Lucas capítulo 15, você vai ver a história do filho pródigo. Eu acho interessante que ele diz o seguinte: e caindo em si, ele disse, levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. Ou em outras versões diz, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço. Quem está entendendo, diga amém. O que me chama a atenção é que o filho pródigo diz o seguinte, e a Bíblia diz o seguinte, e caindo em si. Ou seja, só aconteceu a mudança, porque antes ele reconheceu, ele caiu em si. Ele teve um insight, ele caiu em si, ele reconheceu o que precisava. Tem alguém comigo? Diga amém. Quantos momentos aqui na Santa Ceia, semana passada, na Santa Ceia, a gente estava ministrando, a gente fala daquele texto, examina-te, pois, o homem a si mesmo. Examina-te, pois, o homem a si mesmo. Tem um momento que a gente precisa se examinar. A gente está pronto para examinar a vida do outro. A gente está pronto para examinar o que o outro está falando. Ah, se eu fosse fulano de tal, eu faria diferente. Você não precisa fazer diferente no lugar fulano de tal. Você já pode fazer diferente no teu próprio lugar. Se eu tivesse no lugar de fulano de tal, eu faria diferente. Não, meu irmão, faça diferente aonde você já está, porque aonde eu e você estamos já é o lugar de um recomeço, já é o lugar de uma mudança. Então hoje é uma noite de nós entendemos as áreas que precisamos reconhecer, porque aquilo que eu não reconheço eu não mudo, aquilo que eu não identifico eu não mudo, mas eu creio que nesta noite haverá mudança dos céus sobre a nossa vida. Os céus estão mostrando para nós quais são as áreas, quais são as causas, quais são as situações que precisam de mudança, e eu creio que vem mudança dos céus sobre a nossa vida. Agora escuta isso aqui. Isso aqui muitos não vão gostar. Escuta isso aqui. Às vezes para recomeçar, você precisa estar no mesmo patamar de reconstruir. E para reconstruir,
às vezes precisa demolir. Alguém pegou aí? Vou repetir. Às vezes, para reconstruir, precisa demolir. Sabe o que eu sinto? Vem demolição de Deus aí, irmão. Quantos querem recomeçar? Quantos querem reconstruir? Se você quer reconstruir, vem demolição daqui a pouco, meu irmão. Algumas coisas vão precisar quebrar, algumas coisas vão precisar tirar, alguns telefones vão ter que ser bloqueados, alguns WhatsApps vão ter que ser bloqueados, algumas amizades vão ter que deixar para fora, alguns relacionamentos não vão dar para levar para o futuro, algumas coisas no seu trabalho vai ter que ser diferente, algumas coisas na vida espiritual vai ter que ser diferente, vai ter que demolir certos vícios, vai ter que demolir certas manias, vai ter que demolir certos comportamentos. Para quê? Porque vai ser reconstruído algo novo. Vem recomeço, meu Deus do céu. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? Levante a sua mão e reage dando um brado de glória a Deus. Para receber o novo de Deus, eu preciso abrir mão do velho. As coisas velhas já passaram, só que o novo só vem quando eu deixo o velho. Não tem como colocar vinho novo em odre velho. Tem muita gente desperdiçando o vinho novo porque o odre velho ele não suporta o vinho novo. O odre velho, ele é um recipiente feito de pele de animal. Quando ele está novo, ele consegue aguentar a fermentação, e ele estica, ele tem flexibilidade. O velho não, ele estica, ele não suporta, ele fica ressecado, estoura. Então o vinho novo que é liberado, é jogado para fora, é desperdiçado. Por isso que você encontra pessoas que recebem o novo de Deus, mas logo se perde, porque o odre está velho. E Deus derrama coisas novas, mas vive perdendo aquilo que Deus entrega. Só que Deus nessa noite quer nos ensinar que o novo que Ele quer... Ah, meu Deus do céu, não acredito que você está aí quieto nesse banco. Já era para você receber essa palavra, dando glória a Deus. Alguém recebe essa palavra? Deus quer te entregar algo novo, mas Ele quer que permaneça. Ele quer que o avivamento fique. Ele quer que a bênção chegue. Ele quer que a bênção permaneça. É um avivamento permanente, é uma bênção permanente. Deus não quer te entregar algo hoje para você perder na segunda-feira, não. Você vai receber hoje, mas vai ficar até a eternidade. Alguém pega essa palavra aqui e reage, dando um brado de glória a Deus. Tem que permanecer, não pode se perder. Nós precisamos examinar, nós precisamos entender. Coisa linda quando a gente reconhece. É claro que quando alguém nos ensina, fala, ajuda, mas coisa linda quando a gente tem um coração ensinável, o Espírito Santo fala, a gente fica se fazendo de surdo, irmãos. O Espírito Santo fala, a gente quer se fazer de surdo. O Espírito Santo fala, a gente fica fazendo. Não, irmãos, a gente precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Fique entre nós, não conta para ninguém não. Só entre a gente aqui. Você sabe que o Espírito Santo já falou com você, que precisa mudar. Conta para ninguém não. Fique entre nós aqui. Sim ou não? Aí a gente fala, não sabia não. Sabe por que eu fiz isso, pastor? Sabe por que eu fiz desse jeito? Por causa do fulano de tal. É sempre o outro que vota você para se perder, né? É sempre o outro que puxa o tapete. É sempre você. Você é o coitadinho. E a tua parte está onde? Cadê o teu jejum? Cadê a tua oração? Cadê a tua busca? Nossa busca. É muito importante que nós precisamos reconhecer, identificar o que precisa fazer para recomeçar, ou quais são as áreas. Segundo, entender que o nosso coração tem que ser um coração pronto para aprender. Diga assim, coração pronto para aprender. Tem gente que adora ficar de pé para falar, mas não gosta de sentar para ouvir.
mas só pode ficar de pé para falar quem tem a humildade para sentar e ouvir. Você conhece alguém que sabe de tudo? Aqui não tem ninguém, sim, eu sei, fica tranquilo. Mas sabe de tudo, entende de tudo, sabe, já tem resposta na língua para tudo. Mas você vê que o apóstolo Paulo, ele tinha um coração tão ensinável que ele fala, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ou seja, eu estou pouco me importando se eu sei alguma coisa, meu coração está aberto para viver o que Ele tem para mim, irmãos. Tem hora que a gente tem que abrir mão dessa bagagem, tem hora que a gente tem que abrir mão deste peso. Eu sei, eu acho, eu não acho é nada, eu não sei é nada, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, pronto, final. Aí eu acho, o que Deus diz, o que Deus quer. O apóstolo Paulo estava tão aberto para viver essa mudança, que quando ele se converte, ele era perseguidor de crente, ele matava crente. Depois ele estava sendo aquele que estava trazendo o evangelho para todos aqueles que estão afastados da presença do Senhor. Ou seja, de perseguidor ele passou a ser perseguido. O cara estava aberto a tanta mudança, que aquilo que ele fazia, ele não quis fazer mais. A Bíblia não fala, a gente fala muito do apóstolo Paulo, mas o discipulador do apóstolo Paulo, Zuli, você que só fala de apóstolo Paulo, você não dá moral para o Barnabé. Você devia dar moral para o Barnabé, porque só teve apóstolo Paulo porque tinha Barnabé, Zuli. E quanto que a gente fala da Bíblia, quantos que você vê alguém falar, pregar sobre Barnabé? Barnabé comprava a briga do apóstolo Paulo. Existem lugares que o Barnabé chegava com o apóstolo Paulo, havia tanta rejeição, Barnabé chegava e falava assim, ó, fica tranquilo que ele está comigo, ele está vivendo discipulado, ele está sendo transformado, deixa ele comigo. A pessoa, por causa de você, Barnabé, que a gente não toca nele, porque esse cara matava crente, esse cara perseguia crente, mas como era Barnabé que estava discipulando o apóstolo Paulo, o pessoal falava assim, então tá bom. Então ele levava o apóstolo Paulo para os lugares para aprender, para ser discipulado, comprava a briga do apóstolo Paulo, para que o apóstolo Paulo se tornasse o que ele se tornou. Mas para isso, o apóstolo Paulo teve que sentar para ouvir Barnabé, ser discipulado por Barnabé, baixar a crista dele, ser humilde, ter um coração ensinável, um coração aberto a mudanças. Quem está entendendo, diga amém. Que Deus levanta Barnabé na nossa vida para nos alinhar, que Deus levanta algumas Barnabelas. Eu inventei agora, vai lá. Que cada mulher encontra uma Barnabela, e que cada homem encontra um Barnabé, para te quebrar no meio e fazer você virar um homem de Deus. E para você, minha irmã, ser quebrada também por uma Barnabela ungida pelo Espírito Santo. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando aqui nesta noite? Levante a sua mão e eu quero profetizar. Vem mudança dos céus sobre a nossa vida. Deus vai levantar homens e mulheres que serão discipuladores da nossa fé, que serão instrumento de cura e de bênção para nos colocar de pé. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra que hoje eu estou sentindo uma graça do Espírito Santo. A gente fala tanto do apóstolo Paulo, mas a gente precisava valorizar o Barnabé, porque só teve apóstolo Paulo porque teve um Barnabé. Só tem você aqui ouvindo a palavra porque teve alguém que evangelizou vocês, que orou. Pessoas que não têm nome, pessoas que não são famosas, pessoas que não são conhecidas, mas são pessoas de oração, são pessoas que jejuam, que oram. Reconhecer, entender que precisamos passar por mudança. O filho pródigo falou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Porque toda pessoa que reconhece a mudança e decide mudar, ela tem uma atitude na direção da mudança.
Chorar é importante, mas todo choro tem que ser acompanhado de uma atitude. Se você só chora e não muda, você teve remorso. Agora, se você chora e muda, você teve arrependimento. Porque todo arrependimento é marcado por uma atitude. Você olha para fulano, nossa, fulano mudou muito. Fulano é uma bênção. O que está acontecendo com o fulano? Porque teve uma atitude. Ele disse, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Por quê? Porque toda mudança, todo recomeço é marcado por uma disposição de agir. Eu quero recomeçar, então tem que ter uma disposição, tem que agir. O que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? Se eu reconheço, se eu tenho um coração ensinável, se eu tenho um coração ensinável, se nós temos, então nós precisamos ter um coração. Olha que o filho pródigo, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Ou seja, depois do reconhecimento, há uma necessidade de uma ação. É tão bom ouvir coisas boas de alguém, mas melhor do que você ouvir é a mudança. Eu me lembro quando eu servi o quartel, eu tinha um sargento que era muito engraçado, e ele matava os recrutas de tanto ralar. Aí teve um recruta que ralou, e aí ele chegou para o sargento e falou assim, sargento, amigo meu do quartel falou assim, sargento, desculpa aí porque eu errei de novo. O sargento olhou para a cara dele, coisa de militar. Você não precisa pedir desculpa não, meu filho, é só você não fazer mais. É claro que Deus não é assim com a gente. Eu só estou dando um exemplo seguinte, que todo arrependimento é marcado por uma atitude de transformação. Eu já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. A partir de agora eu vou seguir na direção, doa quem doer, sinta quem sentir. Vou entrar para os montes de oração, vou para a madrugada, vou ler a palavra. O que acontece? Quem não ora passa a orar, quem não lia a Bíblia passa a ler a Bíblia. Quem era fofoqueiro para de fazer fofoca, começa a falar bem de todo mundo. Quem não orava passa a orar, quem não orava começa a buscar, quem não jejuava passa a jejuar, quem não lia a Bíblia passa a ler a Bíblia, quem não se consagrava passa a se consagrar, quem não vinha na igreja passa a vir na igreja, quem não ajudava passa a ajudar, quem fofocava parou de fofocar. Por quê? Porque foi marcada por uma mudança. Meu Deus do céu, alguém pega essa palavra aqui hoje? Foi marcado por uma mudança de atitude. Decida aqui hoje recomeçar, mas decida recomeçar de uma forma diferente. Está na hora de demolir aquilo que atrasava a nossa vida. Meu Deus, quem recebe esta palavra aqui, reage dando glória a Deus. Tem que agir. Isso é tão sério. Poderia citar vários exemplos. Pedro é um exemplo. Pedro nega Jesus. Imagina para Pedro recomeçar sabendo que eu neguei. Isso é tão sério. Que, mas Judas traiu Jesus, pastor. E ele não recomeçou. Pedro negou Jesus, mas ele recomeçou. Está vendo aí a diferença de quem tem um coração ensinável e de quem não tem? De quem tem um coração humilde e de quem tem um coração arrogante. Só recomeça quem é humilde. Só recomeça quem desce a casa do olheiro. A Bíblia diz que a humildade precede a honra, mas a soberba precede a queda. Tem muita gente caindo na beira do caminho por causa da soberba. Não quer aprender, não quer. Ah, mas eu sei mais do que fulano. Às vezes Deus vai colocar um discipulador que sabe menos do que você. Às vezes Deus vai colocar uma pessoa que sabe menos do que você para te ensinar o que é simplicidade e humildade de coração. Pegou aí? Pô, mas se eu tivesse no lugar de fulano eu fazia assim, eu fazia assado. Deus, não, você precisa descer um pouquinho mais. Mas eu sei mais, mas Deus vai te colocar às vezes pessoas que sabem menos. Não para te ensinar sobre o que você quer saber, mas para te ensinar coisas que você ainda não sabe. Uma delas é simplicidade e é humildade de coração.
Entenda isso. Pedro, ele, quando teve a oportunidade, ele voltou. Qual é a diferença? Um teve remorso e o outro teve arrependimento. Qual é a diferença? Judas teve um coração mau. Pedro teve um dia mau. Uma coisa é o pessoal ter um coração ruim. Outra coisa é o cara ter um dia ruim, infeliz. Foi o que aconteceu com Pedro. Mas imediatamente Pedro se voltou. Tanto é que Pedro é considerado o primeiro pai da igreja. Se você estudar a patrística, que é a história dos pais da igreja, você vai encontrar Pedro e tantos outros que foram pais da igreja. E você vê uma pessoa que negou Jesus, se tornou o pai da igreja. O próprio Senhor, tu és Pedro, e sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você vai ser pai desta igreja. Porque é assim, quando uma pessoa erra e ela reconhece, ela se torna mais leal do que qualquer outra pessoa. Está entendendo? Porque ela sabe o que é se afastar. Ela sabe o que é a dor do abandono. Então quando ela se converte, quando ela se entrega para o Senhor, se torna uma pessoa leal. A história chega a dizer que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. O cara tem que ser muito macho. Porque imagina só, ele poderia fugir como ele fugiu da primeira vez. Eu fico imaginando a história, você vai lendo a história, eu fico imaginando. Pegaram Pedro para crucificar. Segundo a história diz que ele foi crucificado de cabeça para baixo. Eu fico imaginando quando pegaram Pedro para crucificar. Eu fico imaginando ele assim: agora eu aceito ser crucificado. Porque na primeira vez que pegaram o mestre, eu virei as costas. Na primeira vez eu fui covarde. Na primeira vez eu abandonei. Mas desta vez agora eu tenho prazer de morrer pela causa do evangelho. Agora eu enfrento tudo que tiver que enfrentar. Eu não vou ser covarde porque eu já fui covarde. Eu não vou negar porque eu já neguei. Eu não vou ser frouxo porque eu já fui frouxo. Eu fico imaginando, vão crucificar ele em pé. Ele deve ter falado assim: não me crucifique em pé, porque eu não sou digno de morrer em pé como o meu Cristo morreu. Bota de cabeça para baixo que eu preciso ser humilhado pela causa do evangelho. Tem alguém aqui que está entendendo o que Deus está falando? Levante a sua mão, dá um brado de glória a Ele. A disposição, por exemplo, de Zaqueu. Zaqueu subiu na árvore, porque diz a história que ele era de baixa estatura, para poder chamar a atenção de Jesus. Olha a disposição de Zaqueu. Estava dizendo o seguinte: Senhor, se eu defraudei de alguma forma, diz o texto sagrado, depois você lê em casa em Lucas 19, se eu defraudei algo, se eu fiz algo de errado, eu vou restituir 4 vezes mais. Você está entendendo? 4 vezes mais. Jesus falou assim: chegou salvação nessa casa hoje, por causa da disposição de Zaqueu. Ou seja, se eu defraudei, se eu roubei, se eu fiz algo de errado, Senhor, eu vou dar tudo, a metade aos pobres, eu vou dar meus bens. Se alguma coisa foi defraudada, eu vou devolver 4 vezes, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que é isso? Eu estou disposto a reparar o meu dano, o meu erro na vida das pessoas. Irmão, desculpa o que eu vou falar aqui. Às vezes a gente errou com alguém, aí você fala assim: já orei e pedi perdão. Vai reparar o erro. Parcela em 10 vezes. Eu estou devendo fulano, vou pedir perdão. Pede perdão, mas parcela. Quantas vezes você pode pagar? Paga. Aí vai ter, bota 2 seguranças na porta hoje, irmão. Irmãos, eu estou querendo dizer o seguinte: todo dano causado na vida de alguém, repare. Pastor, eu errei contra fulano, mas já pedi perdão para Deus. Procura a pessoa e repara o erro. Me desculpe, minha irmã, desculpe, meu irmão, por causa daquele dia. Vai lá, leva um presente, chama para almoçar, faz um churrasco. Me leva para consagrar esse churrasco também, irmão. Eu levo o tererê. Tá pronto. Mas olha a disposição de Zaqueu. Ele está dizendo o seguinte: olha, se eu causei algum dano, eu quero reparar este dano na vida do outro. Talvez você não vai conseguir reparar
da mesma medida, mas alguma coisa tem que ser feita, porque tem que haver uma mudança. Eu preciso recomeçar, mas recomeçar de forma diferente. Não podemos recomeçar. Eu creio na força do recomeço. E hoje nós estamos vivendo um tempo de recomeço aqui hoje, irmão. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu creio que Deus está nos levando a um tempo de recomeço. Vem recomeço. Talvez você fale assim, pastor, mas eu tentei uma vez, deu errado. Mas você tentou da forma, de um jeito, mas hoje é diferente. E aí eu quero falar para vocês que nós precisamos entender que nós precisamos andar debaixo da dependência de Deus. Escute isso aqui. Diz a Bíblia Sagrada que os discípulos ficaram a noite inteira tentando pescar e não conseguiram pegar nada. Nós estamos numa cidade aqui que tem muitos pescadores. Agora imagina você ficar a madrugada inteira pescando e não conseguir trazer nada. Aí você está lavando a rede, vem alguém e fala assim, faz o seguinte, vamos voltar para pescar? Aí a pessoa que fala assim, vamos voltar para pescar, nunca pescou. Você vai falar o quê? Você está de brincadeira. Imagina, eu já pesquei, mas eu não tenho a habilidade de um pescador profissional, como nós temos aqui. Eu chego na praia, já orei na praia, já fiz gabinete na praia. Aí eu chego na praia e falo assim, varão, vamos pescar. Aí você fala assim, mas pastor, você não é pescador, você é pastor. Não, mas nós vamos voltar. Você olhar para mim e falar assim, não, pastor não está entendendo nada. Jesus, quando chega perto dos discípulos, vendo lavando a rede, falou assim, olha, para de lavar a rede, vamos voltar para o mar. Mas mestre, nós ficamos a noite inteira tentando pescar, e nós vamos voltar. Aí Pedro fala o seguinte, ó, então sobre a tua palavra, eu vou lançar a rede. Alguém pegou aí? Agora imagina você voltar depois de uma noite inteira sem dormir, tentando pescar, e eu fico imaginando, mas Jesus é carpinteiro até onde eu sei. Ele não é pescador, mas ele tem uma palavra. Porque às vezes o que você precisa de uma pessoa que sabe mais que você só precisa de uma palavra. Às vezes o que você precisa não é de alguém com habilidade, às vezes o que você precisa é de uma unção liberada, de uma mensagem liberada, de uma palavra liberada. Alguém está entendendo o que o Senhor está falando? E Jesus entrou no barco, entraram no mar e falou assim, pode lançar a rede aqui. Sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que aconteceu uma pesca extraordinária, maravilhosa, porque o recomeço é assim, você foi sozinho, mas agora você não vai sozinho, o recomeço tem que ser diferente. Como, pastor? Jesus tem que entrar com você nesse projeto, Jesus tem que entrar com você nesse sonho, Jesus tem que entrar com você neste novo projeto, nesta nova habilidade. Você foi sozinho, mas agora você não vai sozinho, agora você vai falar, Senhor, eu vou, mas o Senhor tem que ir comigo. Alguém recebe esta palavra aqui hoje? O que aconteceu? Diz a Bíblia que quando eles lançaram a rede, colocaram dentro do barco, mas veio tanto peixe, quero ver se você vai dar glória a Deus agora, tanto peixe, que quando eles colocaram os peixes no barco, diz a Bíblia que quase o barco veio a pique, quase o barco afundou. Por quê? Porque Jesus liberou uma palavra. Por quê, pastor? Porque eles decidiram recomeçar. Eles poderiam falar assim, eu não vou voltar para o mar, porque de lá eu vim, e lá deu errado. Jesus falou assim, mas você vai voltar para o lugar que você foi machucado. Você vai voltar aonde você foi mais machucado, aonde você foi mais ferido, é a área que Deus vai te usar para curar outras pessoas. Aonde você foi humilhado, vai ser aonde você vai ser exaltado. Aonde você sofreu vergonha, meu Deus do céu, alguém pega essa palavra. Eu não acredito que você está sentado aí com a boca fechada. Eu quero 20 pessoas de pé para receber essa palavra. Você vai recomeçar este novo tempo na história da tua vida. Meu Deus do céu, alguém levante as suas mãos e recebe esta palavra. Vai começar
um novo tempo de Deus na sua vida. Mas eu tentei e não consegui, mas eu fui e não consegui, não tem problema. Jesus está entrando no barco agora e está dizendo: eu vou com você, e você vai viver uma pesca extraordinária. Alguém recebe essa palavra e dá um glória a Deus? Porque, pastor, não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Quantas vezes você tentou e não conseguiu? Sabe por que você está com medo de recomeçar hoje? Eu creio na força. Sabe por quê? Porque você fala assim: pastor, eu já tentei. Você está aí, pastor, você não sabe do que eu estou passando. Você não sabe o que eu já vivi. Você não sabe o quanto eu já tentei recomeçar. Oh, essa palavra veio certinho aqui hoje. Só que agora você vai diferente. Você recomeçou, mas do seu jeito. Eu quero te desafiar hoje a recomeçar do jeito de Deus. Deus quer começar algo novo em nossas vidas. E hoje é uma noite nós entendemos que já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Essas mudanças que acontecem na nossa vida vêm para nos dar força. Reconhecer da força. Identificar da força. Ter um coração ensinável, disposto a aprender. E ter mudança dá força. A gente acha que o forte é que sabe tudo. Não. O forte é aquele que tem um coração ensinável. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Porque a Bíblia diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quem está entendendo que essa semana será uma semana extraordinária? Meu Deus, eu sinto isso no meu coração. Este ano é um ano de sobrenatural de Deus aqui. O seu telefone vai tocar. O seu nome será lembrado em mesas que você não teria acesso. Lugares que você não teria acesso, Deus vai soprar o teu nome e você vai lembrar: é hora de recomeçar, é hora de recomeçar aquilo que Deus tem na minha vida. Pastor, mas eu tentei, mas eu agi. Você tentou, mas agora quem vai entrar neste projeto é o Espírito Santo. Ah, meu Deus do céu, é o Espírito Santo de Deus. Só quem recebe esta palavra que hoje reage. Só quem recebe esta palavra, levante a mão e dá um braço de glória a Deus. Só quem recebe esta palavra e crê. Está chegando um tempo de recomeço. Está chegando um novo tempo. E Deus vai te dar sinais extraordinários. Meu Deus do céu, eu sinto a graça de Deus aqui nesta noite. Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus. Por que, pastor? Eu preciso entender que não existe recomeço sem dependência de Deus. Não existe recomeço sem confiar em Deus. Eu só recomeço se eu tiver um nível de dependência, porque é o Senhor que vai me dar as instruções para seguir. A minha dependência em Deus determina o nível da minha conquista. Quando você olha alguém muito forte, você pode ver, não é que aquela pessoa é forte, é porque aquela pessoa aprendeu a depender de Deus. Quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. É isso, é que a pessoa decidiu ser dependente de Deus. E aonde a dependência de Deus, a força. Aonde a dependência de Deus, a vigor. Quem está entendendo o que o Senhor está falando aqui hoje? Então todo recomeço passa por uma decisão de depender de Deus. Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. Senhor, eu não tenho, mas o Senhor tem. Isso é tão lindo isso. Quando Salomão, eu preciso encerrar. Quando Salomão se torna rei de Israel, diz a Bíblia que ele pediu sabedoria. E o que Deus deu para ele? Riqueza. Deus deu riqueza. Salomão é o homem mais rico que já existiu. E o homem mais sábio que já existiu. Escuta isso aqui. Ele pediu sabedoria. E Deus deu riqueza. Por quê?
Porque a gente, quando coloca na total dependência do Senhor, Deus supre todas as áreas da minha vida, até aquilo que você não pediu. Sabe por quê? Porque você não precisa correr mais atrás da bênção. É a bênção. Quando você decide buscar a dependência de Deus, você não precisa mais correr atrás da bênção e pedir a bênção. Você só precisa estar conectado à videira verdadeira. Você só precisa estar conectado nele, porque ele vai trazer para você tudo aquilo que falta. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Meu irmão, escuta essa palavra. Quando eu estou conectado com Deus, eu não preciso de mais nada, porque Ele é o meu pastor, e nada, se Ele é o meu pastor, nada eu tenho falta. Ele supre todas as minhas e as suas necessidades. O que eu preciso então, pastor? Eu só preciso estar conectado. Meu Deus do céu, alguém fica de pé para nós louvarmos o nome do Senhor. Eu só preciso estar conectado com a tua palavra, conectado com a tua presença, conectado com os teus sonhos. Eu quero orar com você. Saia do seu lugar, vem aqui no altar e nós vamos orar ao Senhor. Você que quer recomeçar e viver um novo tempo, vem aqui no altar e nós vamos orar junto. Quem quer viver um tempo de recomeço, é no altar que a gente resolve. Nós vamos levantar um clamor aqui juntos, um clamando pelo outro, um orando pelo outro, colocando diante do Senhor. Pastor, eu quero recomeçar, mas eu quero recomeçar de forma diferente. Eu quero recomeçar na direção do Espírito Santo. Isso, então saia do seu lugar, aonde você estiver, assim como esses irmãos estão se colocando diante do Senhor. Está chegando um novo tempo, está chegando um novo tempo, um tempo de avivamento, um tempo de conquista, um tempo de milagres. Alaxanda cantará, baixanda cantará, ora baixandará, baixandará. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder. Coloque a sua vida diante do Senhor aqui no altar, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, trazendo sobre mim um novo amanhecer. viver algo novo. Isso, coloque diante do Senhor. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como Isso, fogo. abre o seu coração diante do Senhor, se derrama na presença dele. Isso, mergulha, mergulha. A força para recomeçar, há uma força do Espírito para
céus, nós estamos aqui diante da presença do Senhor, e muitos estão talvez com medo de viver um recomeço, e nós vamos orar agora. Diga comigo: Senhor Jesus, eu repreendo todo o mal, todas as cadeias do inferno que me impedem de recomeçar. Diga: eu repreendo todos os vínculos que me aprisionam no passado. Caia por terra agora todo mal, bruxaria, inveja, todo mal. Diga: eu repreendo no poder do nome de Jesus, e eu decido recomeçar. Diga: recomeçar. Eu peço ao Senhor força para recomeçar, e eu vou recomeçar debaixo da tua palavra. Diga: debaixo da tua palavra, porque eu creio que é chegado um novo tempo sobre a minha vida. É o ano do sobrenatural, e eu quero profetizar: uma nuvem de glória está vindo sobre nós. Se você recebe esta palavra e crê no recomeço, abre a tua boca, levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus, do tamanho do teu sonho, do tamanho do teu projeto. Levante a sua mão e dá um brado de glória a Deus.